Deixa eu lhe dizer, my friend, é um outro nível, é completamente diferente. Deixa eu lhe dizer, nós entramos, my friend, quando a KGB nos tomou na fronteira de Bratislava, Tchecoslováquia e União Soviética, e nos devolveram a Moscou. Você tem que ser suficientemente maduro, que se eu trouxesse um contrabando de Bíblias a essa igreja, para o pastor Círio, para o pastor Glaico, para o pastor Toninho, eu tenho que ser suficientemente maduro, para que se me tomam a mim, eu não entregar você nem a eles. Eu tenho que estar disposto a morrer pela causa. Deixa eu lhe dizer, my friend, lá naquela prisão, lá onde Deus vem você e pergunta: você é suficientemente maduro para morrer por mim? Você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim? Quando tomaram aquele bastão de ferro e abriram a cabeça do meu companheiro, eu tirei a minha camisa e coloquei a camisa dentro da cabeça dele. Colocaram nossos pés em cima de um banco, e os guardas saltaram em cima. Lá quando nos escoltaram, quando nos tiraram da União Soviética para Viena, quando eu desci do trem, haviam 16 soldados russos com metralhadora M16 às suas costas. Eu pergunto, por que 16? Uma só faria o trabalho. O diabo conhece você. Ele sabe a ameaça e o perigo que você é para o seu reino. Quando nos escoltaram até a Áustria e nos levaram até a Dinamarca, e eu me ajoelhei no aeroporto em Viena, eu disse: Deus, eu vivo em um país livre, em um país que pode louvar e benzer o teu nome livremente. Você talvez não pode entender isto. Minha esposa é cubana. De criança, ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro. Eu sei que o Brasil tem uma ideia de Fidel Castro muito errada. Fidel Castro é um assassino, criminal. O Brasil tem uma ideia muito errada do que é Fidel Castro, porque você não viveu lá. Ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. Se ela dissesse: o meu pai me disse, o matavam. Se dissesse: a minha mãe, o matavam. Colocavam ela na frente das crianças no recreio, e algumas passavam ao seu lado e cuspiam nela, se burlavam, zombavam, porque ela nunca levou o lenço vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. A convicção sua de cristão e do seu chamado, você não deve vender nunca. Você não deve comprometer a sua convicção nunca. A sua convicção é o mais grande que você tem. Eles podem matar o seu corpo, mas não pode tocar a sua alma. Não podem tocar a sua alma. Quando você reconhece que tem um chamado, que você tem um propósito específico. Lembro-me aqui na Jocum, aquela ansiedade de pregar. Eu ia às 13h30, 4 da noite, no meio das árvores, aqui em Contagem, e pregava para as árvores, e abria a Bíblia e pregava para as árvores. Então eu descobri que um moço que estava ao lado da Jocum tinha uma plantação de melancias, e eu consegui uns cabos de vassoura e coloquei as melancias nos cabos de vassouras e pregava para as melancias. Nunca se converteram. Melancias mineira, dura de coração, terrível. Se converteram nunca. Eu colocava 2 aqui, 3 ali, 4 aqui, 5 aqui. Quando eu preguei na maior igreja do mundo, na igreja de Poyang-sho, na Coreia do Sul, na convenção de todo o continente da Ásia, dos jovens das Assembleias de Deus, sabe quantas pessoas haviam aquela manhã? 560.000 pessoas. 500 mil de pessoas. 55.000 diáconos distribuindo a Santa Ceia. 45.000 diaconisas recebendo as pessoas na entrada da igreja. Quando eu preguei aquela manhã e me sentei no banco, Deus vem a você com o Espírito Santo e diz: escute, Josué, das melancias eu trouxe você. Das melancias, a maior igreja do mundo. Fui fiel ou não fui? Você cumpriu comigo, eu cumpro contigo. Eu fui fiel, você foi fiel, eu sou fiel. Deus não falha. Quando você dar a sua vida, quando você der a sua vida e o seu coração incondicionalmente 100%, e o seu coração, porque cristãos normais Deus não pode usar, são normais. Deus só usa ameaças.
ousados, intrépidos, valentes, homens e mulheres que não se rendem por nada. Os covardes ficam em casa olhando televisão e comendo pipoca. Homens e mulheres de Deus, que o mundo não é digno de eles ter pisado este chão. Homens e mulheres de Deus que hoje são mártires pela igreja. Pastores cubanos que até hoje, pastores batistas, são fuzilados por Fidel Castro e colocam uma venda nos seus olhos e morrem dizendo: abaixo o comunismo, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia. Talvez você não pode entender, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Você tivesse estado comigo em 93, na União Soviética, você tivesse estado lá, uma senhora, pastor Glaico, nós levamos 16 mil Bíblias, e quando demos uma Bíblia para uma irmã, ela tomou aquela Bíblia, ele olhou para ela, abriu, começou a beijá-la e disse: é minha, é minha, é minha. E começou a olhar para ela e disse: faz 42 anos Stalin me tirou. Stalin me tirou a única que eu tinha. Ela é minha, ela é minha. E colocou no seu peito e começou a abraçá-la, abraçá-la. Se ajoelhou e chorava e dizia: é minha, é minha, é minha, é minha. E olhou para mim e disse: filho, não me dê dinheiro, não me dê roupa, não me dê nada. Eu quero Deus, quero Deus, me dá Deus. Eu quero Deus, me dá Deus. Eu quero Deus, por favor, me dá Deus. Talvez você não pode entender, porque você vive num país livre. Talvez você não pode entender o que é a China comunista ter uma Bíblia para cada 69 igrejas. Na Igreja Batista Central de Pequim há uma Bíblia enorme com uma corrente no meio da Igreja Batista Central de Pequim. Os irmãos colocam o seu nome no blackboard, no quadro negro, 2 anos antes, o nome, o dia e a hora que eles querem ler um salmo. E cada dia e cada noite é uma fila enorme, e lá uma Bíblia só, e os irmãos chineses estão um atrás do outro, chorando na expectativa de ter uma oportunidade para ler a Bíblia. Então um rapaz lê Salmo 125, 126, e ele está vendo que a vista pulou para o 126 e diz: moço, faz 2 anos que eu estou esperando para ler o 126, por favor, se você quer ter oportunidade, espere 3 anos e meio de novo e se coloque na linha. Agora é o meu tempo. Talvez você não pode entender. Você não pode entender o que é Bangkok, Tailândia, um campo de refugiados. Eu era solteiro, não era casado, não tinha Catri Júnior. Crianças, 4.000 crianças no campo de refugiado de World Vision, visão mundial. 4.000 crianças sem teto, sem chão, no meio do barro, como porquinhos, levantavam as suas mãos e diziam: papai, papai, tenho fome, tenho fome. 4.000 crianças refugiadas da guerra de Vietnã e do Camboja e de Laos. Talvez você não pode entender. Claro que não pode entender, porque você não viu. O mundo